Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Nós temos o seguinte relato bíblico. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim labrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por estarmos aqui. Te pedimos que a direção do teu Santo Espírito venha realmente ser sobre cada um de nós, não só sobre o que fala, mas para o que ouve também, e que a obra seja completa em todos nós, Senhor, naquilo que o Senhor tem a nos mostrar, a nos revelar, ó Deus, a nos consertar, a nos purificar, nos aprumar, nos alinhando, ó Deus, com aquilo que nós conhecemos e precisamos viver verdadeiramente, que é o alinhamento com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós repreendemos tudo que não procede do Senhor nesta noite. Tudo que possa resistir, tudo que possa impedir de ouvir, tudo que possa, ó Deus, se colocar entre nós e o Senhor, caia por terra e o diabo esteja debaixo dos nossos pés, que é o lugar dele, em nome de Jesus. E a Ti, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós te pedimos, desde já te rendemos toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Caim matou o seu irmão. Quem poderia imaginar
que algo como isso poderia acontecer, de Caim matar um irmão, né? Irmão matar irmão. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo harmonioso. E por conta do pecado, da desobediência de Adão, de Eva, houve um colapso. Aquilo que era maravilhoso, aquilo que era um relacionamento saudável, bonito, alegre. Fico imaginando Deus vindo ali visitar Adão e Eva todos os dias. O Senhor vinha ali visitar Adão e Eva, conversava com eles. E, de repente, esse diálogo, esse relacionamento, que era um relacionamento muito bom, foi abalado e foi totalmente transformado por conta do pecado, da desobediência, daquilo que Deus falou para que eles não fizessem, eles foram e fizeram exatamente o que Deus tinha falado para que eles não fizessem. E por conta disso, nós tivemos aí um primeiro suicídio, né? Primeiro suicídio espiritual, se a gente pode dizer assim, em que o homem, né, fechou a porta do Espírito Santo, do mover de Deus, daquilo que Deus, né, queria fazer através do homem, dando ao homem o domínio sobre todas as coisas, regendo todas as coisas. O homem, numa tacada, perdeu tudo isso, matou tudo isso. Perdeu a vida na sua plenitude. E tudo se deteriorou. Se deteriorou, e passa o seguinte, ao suicídio espiritual, nós temos o primeiro homicídio, né? O homicídio, não do espírito, mas o homicídio, né? Em que nós acabamos de ver aqui que Caim mata o seu irmão. E mata o seu irmão por quê? Porque ele resolveu dar uma oferta, levar uma oferta ao Senhor. Deus não pediu oferta, e ele levou uma oferta, só que a oferta de Caim não foi a mesma oferta de Abel. Não digo isso porque a oferta de Abel era das primícias lá do rebanho, e a oferta de Caim era da lavoura, da agricultura, mas era diferente porque o que moveu a Caim a ofertar foi diferente do que moveu a Abel a ofertar. E não é o valor em si da oferta, mas o que está por trás. A gente tem uma forma de falar. Qual é o espírito que está por trás? O que se move por trás? Qual é o que está levando a você a fazer determinada coisa? E se a coisa é certa, e deve ser certa, porque nós somos templos do Espírito Santo, essa coisa vai ser boa, essa coisa vai ser agradável, essa coisa tem valor, e não só Deus vai se agradar da tua oferta, mas antes mesmo da oferta, Deus se agrada de quem oferta. E a palavra de Deus nos mostra que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim, e muito menos de sua oferta, porque aquilo que o havia movido não era algo bom, e não poderia ser algo bom, porque o pecado adentrou na humanidade, e tudo realmente perdeu a forma
ou aquela configuração que Deus estabeleceu. 7 dias Deus ficou, ou 6 dias, Deus ficou ali, regendo tudo, construindo tudo, fazendo tudo, do melhor, em todos os mínimos detalhes, Deus fez tudo para que o homem viesse a dominar. Do homem Deus tirou sua própria costela, aquela que seria a sua ajudadora, aquela que seria a sua companheira, auxiliadora. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E, por conta do pecado, tudo se perdeu. E por conta do pecado, muitas coisas têm se perdido. Muitas coisas têm se deixado levar de uma forma que não deveria acontecer assim. Na verdade, quando o Senhor percebeu que Caim estava irritado, estava amoado, estava triste, Deus chamou a Caim e alertou a Caim. E disse o Senhor, então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? É fato, é fácil você ver, olhar, e tem determinadas pessoas que são tão transparentes que você consegue ver isso mais facilmente ainda, que a pessoa está triste, que a pessoa está irada, que a pessoa não está naquele dia que você normalmente espera, pessoa alegre, contente, falante, E tem gente que demonstra isso com mais facilidade, uma pessoa que são transparentes por si só. E Deus, por que você está irado, Caim? Por que você está com o semblante caído? Por que você está assim? E Deus falou, Deus sabia por que Caim estava assim, por que ele estava desse jeito. E o Senhor falou, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Enfim, se você fizer a coisa certa, ainda que você tenha se movido, ou se deixado mover, no intento, numa intenção que não era de toda boa, você não será aceito, se você se mover realmente da forma correta, pelo meu espírito, por aquilo que está no meu coração, você não será aceito. Então não fique assim amoado, não fique assim irado, não se ire com o seu irmão. Se todavia procederes mal, ou seja, se isso que está te incomodando, está ganhando força dentro de você, está crescendo dentro de você, ao ponto de te levar a pecar, ao ponto de te levar a cair, ao ponto de fazê-lo errar, a ti, Caim, cumpre dominar-te. A ti, Caim, cumpre dominar-te. Você tem que dominar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar-te. E aí a gente se lembra do que Paulo diz, que há uma luta da carne com o espírito, A carne pendendo para um lado e o espírito pendendo para o outro. O espírito querendo jejum e a carne querendo comer. O espírito querendo oração de madrugada e a carne querendo dormir. Há uma luta constante na nossa vida. O espírito querendo, muitas vezes, que nós venhamos à igreja de manhã, de noite, e a carne pendendo para outras coisas. Não, vamos só uma parte. Ou de manhã está bom, ou à noite está bom. E enfim, a gente perde, Perde, e diz a palavra, errais porque não conheceis as Escrituras. E eu não estou aqui querendo passar, como foi dito aqui, levantar o cajado. Não, longe disso, não é nada disso. Eu estou aqui hoje e quero que você entenda que a gente perde, e perde muito, e deixa de receber
de alcançar as vitórias de Deus, porque não seguimos o roteiro certo. Não nos damos conta de quão preciosa e valorosa deve ser essa palavra nas nossas vidas, para que tudo, e aí você pode botar tudo, todas as tuas lutas, todas as tuas frustrações, todas as tuas decepções, todas as suas expectativas, todos os seus anseios, tudo, botar diante de Deus, como a Sandra falou aqui. Será que Deus não quer abençoar o Brasil? Será que Deus não quer abençoar a sua igreja? Será que Deus não quer abençoar o seu povo? Será que Deus não quer abençoar a você? Será que Deus não quer te fazer feliz? O mais feliz dessa terra? Claro que quer. Claro que quer, óbvio que quer. Não só o Brasil, mas a China, a Tailândia e por aí vai. Por quê? Porque por onde entrou o pecado, por onde ocorreu o homicídio, a morte, e através desse homicídio veio a maldição, lá na frente nós teremos aquele que pagou o preço, que morreu por mim e por você, que ressuscitou para que nós não tivéssemos mais a maldição que foi lançada sobre Caim, mas a bênção sobre as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Porque uma maldição foi lançada sobre Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Respondeu: não sei, acaso sou seu tutor? Sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. E disse o Senhor: és agora, pois, maldito sobre a terra. És agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. És maldito. Uma maldição entrou sobre a vida de Caim, através desse homicídio. Mas uma bênção entrou e permanece para sempre, através daquele que morreu por nós, que pagou o preço pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, e que crê em nós, e que é fiel, e que espera de nós uma redenção, um despertamento, uma vida realmente que entenda, como foi pregado aqui de manhã, só para você ter uma ideia, né, o que é ser dispenseiro e o que é ter uma dispensa a teu favor. Quando você tem uma dispensa a teu favor, você tem uma dispensa a teu favor. Você lança a mão dessa dispensa a hora que você quer, do jeito que você quer, e você pega o que você quer. Por quê? Porque você é filho. Mas quando você não conhece, não entende, e sabe que há uma dispensa ao teu favor, muitas vezes você vai passar fome. Você talvez até mendigue o pão, tendo uma dispensa ao seu favor, porque não conhece a dispensa que Deus colocou para você, que Deus fez para você. A palavra diz que nós somos dispenseiros de Deus. Nós temos acesso à dispensa do Senhor. Nós podemos pegar o que nós quisermos na dispensa de Deus. Mas eu não vou, assim, ficar, voltando à palavra, que foi, como disse, se não uma das palavras mais maravilhosas que eu ouvi até hoje. Nós precisamos realmente deixar de insistir no erro. Nós precisamos deixar de errar. E a Bíblia nos mostra como nós podemos fazer. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías 35.
Isaías, no capítulo 35, do versículo 15 a 16, diz assim. Isaías 33, perdão. 35 não, 33, perdão. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aleluia! Esse que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse que se mantém reto, esse que não se envolve em corrupção, esse que não despreza o ganho de opressão, esse que recusa suborno, esse que tapa os ouvidos àquelas coisas que não têm que ser ouvidas, esse que se mantém puro. E se manter puro nesse mundo é um desafio, não é algo simples, não é algo fácil, é algo que você se expõe a toda hora. Imagine você numa roda de amigos e aí você está conversando com os amigos e aquela conversa de repente se descamba para um lado totalmente promíscuo, totalmente impuro. E a palavra de Deus diz que nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores e você chegar e, estou fora, estou saindo. Essa conversa já não me pertence mais. Já não é para mim. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa confortável. Mas a palavra de Deus diz que é assim sim ou não. E a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não pode ter meio termo. E sabe por que a gente não alcança as vitórias de Deus? Porque a gente, no final de tudo, a gente acha que pode, acomodar nas coisas segundo a nossa ótica, segundo a nossa experiência, achando que, Deus não vai se importar com isso. Deus não vai ficar chateado ou aborrecido com isso. Deus me ama. Deus é amor, Deus é bom. Isso é. E a gente está abrindo brechas muito sutis na nossa vida, brecha muito pequena na nossa vida. Sabe, eu estava olhando outro dia, estava pensando outro dia, eu vou tomar eu estava sendo levado a tomar uma decisão, porque esse tal de WhatsApp é uma coisa triste. Triste. O troço triste. Parece até, pastor, você está contra a tecnologia? Não estou contra a tecnologia. Eu trabalho numa empresa que busca, e que registrar os novos inventos, as novas descobertas, uma empresa que está envolvida nesse negócio de inovação, que motiva, incentiva as empresas, enfim. Toda a minha vida eu trabalhei nisso. Mas a gente precisa realmente ter cuidado com determinadas coisas, porque é uma chuva, uma avalanche de WhatsApp, que você, muitas vezes, você não tem tempo de avaliar as mensagens. E aí você acha que aquilo é bonitinho. Pô, isso aqui é legal, é interessante, para mandar para alguém. Eu muitas vezes fiz isso. Poxa, achei legal, uma mensagem. Outro dia eu mandei uma mensagem, recebi uma mensagem, e caminhei para um amigo, e ele é petista, Era uma mensagem da Glaze Hoffman, falando para os muçulmanos, aquele negócio, aquela vídeo, aquela imagem, aquele negócio. E eu mandei para um amigo, e ele voltou para mim e falou: poxa, por que isso? Você é inimigo dos muçulmanos? Você não gosta dos muçulmanos? O que você tem contra isso? Aí foi pegando pesado e falou assim: não, na verdade eu não gosto desses textos que reproduzem, botam numa imagem e tal. Aí eu falei com ele assim: olha,
eu respondi para ele, olha, eu não sei, eu não sou, eu penso que eu não tenho inimigo, não tenho inimigos, e eu também não sou inimigo de ninguém, né? Eu apenas vi essa mensagem e estou te repassando, só por uma questão de repassar. Mas verdade confesso que eu não vi o adendo que fizeram, né? E realmente tem que prestar atenção nisso, mas não tem nada contra, só estou apenas te informando, te passando isso, sem juízo de valor. Aí ele já voltou em um e-mail, já mais, né, tranquilo, mais manso. Mas, olha, meus irmãos, o tempo que você perde, né, e o tempo que você ganha, no final de contas, você tem que botar isso na balança, porque, no final de tudo, você acaba perdendo. Porque, muitas vezes, você sai da presença de Deus. Você sai da presença de Deus, você está indo por um caminho que não tem nada a ver. Não é isso que Deus quer. Não é esse atalho, esse caminho, ou você chame do jeito que você quiser, que Deus vai realmente nos formar com a mente sã, com a mente limpa, com a mente pura, com o coração puro, em que os nossos esforços, a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade deve ser investida em outras coisas, naquilo que remete à palavra de Deus, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que exalta o poder de Deus. Seria bom se cada mensagem que nós pegássemos, seja do que for, né, a gente pudesse, em contrapartida, se você não se aguenta, se você não se contém, mandar alguma coisa, alguma mensagem da palavra de Deus, né, e posicionando, marcando, pontuando, porque seja o teu falar aquilo que traz edificação, seja o teu escrever aquilo que traz edificação. E quando a gente não está levando, não está edificando, a gente não está realmente formando uma mente que esteja voltada para a mente de Cristo, a gente está fora da vontade de Deus. E é muito sutil isso. As coisas são muito sutis. E o diabo sabe disso. Agora, nós, como filhos de Deus, nós deveríamos estar atentos a essas coisas, para não deixarmos ser levados por essas coisas, em que nós ficamos, às vezes, até discutindo um com o outro no WhatsApp. Cadê a abobrinha? Discutindo um com o outro. E a gente perde tempo, né? E se você vê o tempo que as pessoas ficam no WhatsApp, né, se você pegar o tempo que dá a primeira mensagem até a última mensagem, você, poxa, será que não tem mais nada de melhor para fazer, nada de bom para fazer? Enfim, a gente precisa realmente atentar, porque esse mundo é um mundo mau. Esse mundo jaz o maligno, diz a palavra de Deus. E a gente precisa ter um olhar, o nosso olhar deve ser o olhar que Deus tem para nós. E da mesma forma que Deus olha para a gente, deve ser o nosso olhar para o mundo, deve ser o nosso olhar para o outro. Em Isaías, no capítulo 66, abra lá, por favor, Isaías, capítulo 66. Eu gosto da tecnologia, amo a tecnologia e preciso da tecnologia para fugir do caderno, para fugir né, porque com um laptop aqui, né, como é que é o nome daquele negócio? iPad. É que a coisa fica mais fácil, iPad. Pois é. Em Isaías 66, diz assim, no capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Preste bem atenção.
para onde está o olhar de Deus. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É nesse que está o olhar de Deus. E ele coloca: o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo, como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Será o que você tem escolhido tem trazido prazer a Deus? Será que a gente pensa assim? Se as minhas escolhas, aquilo que eu decido, aquilo que eu escolho para a minha vida, aquilo que eu escolho para os meus filhos, muitas vezes a gente até interfere na vida do outro, né? Escolhendo, determinando, né? E quando a gente deveria estar orando e pedindo, né? Será que tem escolha? Eu me lembro, há um tempo atrás, quando a igreja recém-começada, lá atrás, né? E Débora, né? Eu me lembro que as pessoas falavam: Débora, o que vai ser? Você vai ser? E os tios, não, vai ser engenheira. E tinha o tio Gil, né, que era engenheiro, né, e graças a Deus, bem sucedido na Petrobras. Não, Débora vai ser engenheira. Eu falei: Débora não vai ser engenheira. Eu não vejo Débora engenheira, eu vejo Débora médica. E está aí a Débora hoje, né? Doutora Débora, glória a Deus por isso, né? Graças a Deus que ela deixou a engenharia e que estava indo por uma influência. Perdeu, né, Gil? Perdeu. Perdeu não, meu irmão. Ganhamos a doutora, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Aleluia. Uma doutora que faz a diferença lá no Copadori, aonde ela for. E assim deve ser a tua vida, assim deve ser a nossa vida. Aleluia. Aleluia. A gente precisa parar e refletir e perguntar a Deus: Senhor, será que essa escolha que eu estou fazendo realmente traz prazer ao Senhor? Será que o que move e o que está movendo as tuas escolhas é algo que se alinha com o Espírito de Deus? Se alinha com o Espírito de Deus? Porque quando não se alinha, não adianta. Não adianta que quando Deus não se agrada de você, Deus não se agrada da sua escolha. Para Deus se agradar da sua escolha, Deus precisa se agradar de você primeiro. A gente não pode inverter as ordens das coisas. A gente não pode colocar, como eu disse aqui outro dia, e estava falando para uma irmã que veio contar a vida e falar um monte de coisa. Eu estou só ouvindo. E aquilo já estava para explodir. E quando ela me deu uma brecha, deu uma pausa, eu falei: minha irmã, para, por favor, pelo amor de Deus. Está tudo errado. Não falei assim, gritando, obviamente, né? Coitada da irmã. Falei: está tudo errado, minha irmã. Está tudo errado. A sua vida está toda errada. Você está botando a carroça na frente dos bois. Sabe quando a gente bota a carroça na frente dos bois? A gente fala assim, ó. A gente tem maneira de dizer que o nosso general é Cristo, né? Que ele está à frente da nossa batalha, não é verdade? Ah, beleza, general, vai à frente da nossa batalha. Mas quando a gente bota a carroça na frente dos bois, a gente fala assim: general, dá licença. Sai da reta, sai da frente. Agora é comigo. E não é com você. Não é comigo, não é com o pastor, não é com o pessoal de intercessão. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus.
Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus à noite, Jesus minuto a minuto. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos respirar Jesus, nós precisamos viver Jesus. E só assim, respirando, vivendo Jesus, é que a mente de Cristo realmente vai se fazer presente na nossa vida, porque não vai ter nada que possa desviar-me da presença de Deus, daquilo que Deus realmente tem como foco, não só para a minha vida, mas através da minha vida. Aleluia! Eu estava falando na sexta-feira aqui, e até aquele texto dos Salmos, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu fiquei pensando, eu estava compartilhando com as pessoas, eu nunca tinha pensado nesse texto, da forma como eu falei aqui, como eu me veio falando isso aqui na frente para todos, e me veio, como é que você pode se alegrar quando as coisas estão ruins? Como é que você pode se alegrar passando no vale da sombra da morte? Como é que você pode se alegrar quando o céu está fechado para você, quando você não vê saídas, quando você não vê luz, quando você não vê escapatória, quando você está indo como Jesus foi, como o cordeiro para o matadouro? Como é que você pode se alegrar? E aí eu fiquei pensando, né? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás lá comigo. Deus vai estar contigo no vale da sombra da morte. Quando Deus está comigo, quando Deus está contigo, nós temos, e aí voltando à dispensa, pastora, nós temos acesso à dispensa de Deus. Quando o surdo vem falar com você, e você sobre ele, tomada de ousadia, de intrepidez, e declara mesmo, Sandra, declara em nome de Jesus, surdo que eu falei, né? Naquele dia eu troquei, né? Ouça, e o surdo ouve, o mudo fale, o coxo que volte a andar, aquele que não tem membro, que volte a criar o membro, aquele que é cego, que volte a ver. A alegria desses momentos que se sucedem na tua vida, e sucederão na minha vida, em nome de Jesus, não tem nada que se compare. E alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Que alegria produz isso em você, que alegria produz isso em mim, que alegria produzirá isso em cada um de nós. E você imagine você sendo usado por Deus recorrentemente, ou para fazer alguma coisa dessa sobrenatural, maravilhosa, né? Ou para levar uma pessoa uma palavra de consolo, de paz, e que você vê que muda o semblante, muda a cor dos olhos, muda, as lágrimas se secam e abre-se um sorriso. Isso não tem nada que pague preço, meu irmão. Não tem nada que pague preço, isso é alegria em cima de alegria. E eu fiquei imaginando, a alegria do Senhor, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força, sim, porque quando eu sou levado por Deus a fazer essas coisas, meu irmão, me desculpe, mas eu não penso que eu estou lá no buraco, eu não penso que eu estou, enfim, que meu filho está precisando de um milagre de Deus. Eu não penso, não tem tempo para pensar nisso. Porque a alegria é tanta, essa alegria é recorrente, vai me enchendo, que você aí, está outro segredo, você passa pelo dia mal, você passa por esses momentos do vale da sombra da morte, você passa por esses desafios, por essas questões que são agudas na tua vida, você passa bem. Você não passa triste, você não passa de cabeça baixa, você não passa resmungando, você não passa murmurando, você não passa fechado, você não passa de cara feia, você não passa irado, você não passa reclamando. É só sorriso.
É só sorriso. É só sorriso. E sorrir quando as coisas não estão bem, é só pela graça de Deus. É só pelo poder de Deus. E a gente sorri, muitas vezes, a gente tem paz, não se desespera, mas, na verdade, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus conhece o teu coração. Só Deus conhece a tua ansiedade. Só Deus conhece a tua aflição. Ninguém. Às vezes nem a tua esposa, que você não divide com ela, não conhece. Só Deus conhece. E você está ali na presença de Deus, e se mantém na presença de Deus. E isso, imagine para o pai. Para o pai. A gente está num momento de avivamento. A gente está pedindo avivamento ao Senhor. A gente está pedindo despertamento de Deus. Deus tem me movido. Quando foi falado de manhã aqui, aquela figura do bebê empurrando o cofre, e que ele não consegue empurrar o cofre. Imagina um bebê empurrando o cofre. Eu achei essa figura está na minha cabeça, não sai da minha cabeça. E a criança não consegue deslocar o cofre. E aí, quando a criança empreende todas as forças dela para deslocar o cofre, vem o Senhor, agora é comigo. E Deus move o cofre. E eu olhei para mim e falei, quantas forças eu tenho que empreender ainda diante de Deus? Quantas coisas eu tenho que fazer para empreender diante de Deus? Eu tenho pedido a Deus, a gente está pedindo avivamento, está pedindo despertamento. A gente começou a orar 1 hora, já estamos passando 2 horas, mas quando eu vejo assim, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais de 2 horas. 2 horas é pouco, eu preciso orar mais. Deus nos moveu em estar vigiando direto. Nós estamos em vigília direta. Nós precisamos... Meu irmão, chega um tempo na tua vida que é ou vai, ou vai. Não vai rachar não, porque Deus não tem rachadura, não tem... Ou vai, e vai. E tem que ir, e tem que acontecer. E você pede a Deus, e você ora a Deus. E outro dia, eu cheguei em casa e vi uma cena que realmente me comoveu. Porque a gente vê... É importante a gente ver os detalhes, são muito sutis, e a gente vê as coisas assim, né? E ninguém sabe de nada do que está acontecendo, mas alguns estão, o Pedro, no caso. Eu cheguei em casa outro dia, estava lá o Pedro atracado lá com o livro da Rua Azusa, né? Lendo o Avivamento. Né? Eu falei, o irmão está numa busca, e agora eu fiquei sabendo que a irmã está com um propósito também diante de Deus, né? No jejum de 24 horas. Eu falei, Senhor, isso é avivamento. Isso é avivamento. Eu quero isso. Eu quero ver você, eu quero ver os meus filhos, eu quero ver as pessoas realmente com sede, com fome de Deus, buscando a Jesus, pagando o preço por Jesus, e sendo levada a um nível de estatura, de fé, de visão, de entendimento, e que a gente sabe realmente falar como Paulo falou, eu sei no Deus em que eu tenho crido, e não falar de boca para fora, mas falar com vida, com experiência, porque você vive isso. Não é porque você vai, a tua conta no banco está bem, está cheia, os teus negócios estão indo bem, você comprou um novo iate, você comprou um novo carro, enfim, que todas essas coisas possam, pelo favor de Deus, alcançar as vossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mas muito mais que isso, muito, muito, muito melhor que isso, de qualquer iate, conta cheia, carro do ano, e qualquer coisa que você possa cobiçar nessa terra, né, que é bom, tem coisas boas, não há nada que se compare a ser usado por Deus.
a ser usado por Deus, a ser tomado por Deus para fazer coisas que homem nenhum pode fazer e homem nenhum pode dar. Não há presentes que se comparem. Quando Josué saiu para ver a terra prometida, e Caleb foram lá os espias, eles voltaram, e os homens detonaram. Todos eles saíram, os 12, e viram lá, olharam lá aquela terra, e 10 tiveram visão diferente da de Josué e Caleb. E eles foram até Moisés, foram até Arão, abriram o coração e falaram, né? Palavras de derrota, palavras, tão perdidos, não tem como conquistar aquela terra. E Josué e Caleb, eu fico imaginando a cena, Josué e Caleb ouvindo aquilo ali, e diz a palavra que eles rasgaram suas vestes diante de Moisés e Arão. E olha, eles não estavam falando para qualquer um não, gente, estavam falando para Moisés e Arão. E Moisés e Arão estavam embarcando naqueles homens. Se você pegar o texto, você vai ver que eles estavam embarcando naqueles homens, não estavam falando para qualquer um não. Moisés, o homem que Deus falava face a face. E Moisés, pelo texto, parece que Moisés está se entristecendo, Arão também, como que... E aí Josué e Caleb, Josué rasgam as suas vestes, que isso? E começam a falar e trazem realmente o diferencial da história. Porque muitos olham, muitos veem, muitos depreendem de várias formas, né? Mas tem aquela forma que é segundo Deus, aquela forma que é segundo o coração de Deus, aquela forma que é na direção do Espírito Santo, aquela forma que nos leva realmente a ter uma visão e uma expectativa sobrenatural, não se contentando aquilo que os nossos olhos veem. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Se você parar para olhar para a circunstância, você não vai ficar alegre nunca. Você não vai sorrir nunca. Mas o que te faz sorrir? É que você tem um Deus todo-poderoso, aleluia. O Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Um Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe. Um Deus que não está fadado às circunstâncias da economia. Um Deus que não se move segundo os interesses deste povo, desse mundo, dessa gentalha, dessa governância. Um Deus que está acima de tudo isso. Um Deus que pode te levar a uma situação, uma condição que você nem imagina que possa estar. Mas que você já deveria estar. Porque eu me lembro da despensa. Porque a despensa é a despensa do Pai. O meu filho vai lá em casa, né, o Mateus casou, ele vai lá e mexe onde ele quiser. Ele abre a geladeira, né, faz o que ele quiser. Por quê? Porque é a casa do Pai. E não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Nós temos uma despensa de Deus a nosso favor. E que você pode ir lá e pegar o que você quiser. Hoje eu vou pegar o quê? Vou pegar uma pitada de cura para olho. Né? Hoje eu vou pegar o quê? Minha filha, você... Me lembro uma vez, uma mulher lá, quando eu morava em Jacarepaguá, subindo com meus filhos, voltando da igreja, encontrei essa mulher na subida da escada. E essa mulher já vinha tentando, muitas vezes, a ter filho. E não conseguia ter filho, E encontramos ela na escada, e ela começou a falar. E ali na escada mesmo, nós já liberamos para ela. Em nome de Jesus, liberamos para ela. Ela vinha no processo e não conseguia. Pouco tempo depois, não sei se a mulher estava grávida. A pitada... Você não pode ter filho? Não pode ter filho? Você vai ter filho. Você vai alcançar, você vai ser feliz, você vai ser completa. Enfim. E Deus poder te usar com liberdade, sabendo você
fazer uso dessa dispensa de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem observado que algumas pessoas têm levado a vida de uma forma muito tranquila, como se não tivesse que prestar contas, né? Achando que está bem na fita e que pode ser assim, que pode levar assim. E, na verdade, a gente observa, né, que casar com prostituta não é para qualquer um, né? Só tem um Oséias. Oséias só tem um, não é verdade? Não é todo mundo que vai casar com uma prostituta. Então, a gente precisa, né, saber aonde a gente bota o nosso pé, onde a gente coloca a nossa mão. E eu queria ler um texto de Oséias com vocês, lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 1 a 2, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O que prevalece é furtar, perjurar, mentir, matar, adulterar. Por quê? Por que só prevalece isso? É porque, na verdade, nessa luta do espírito contra a carne está se dando bem. A carne está vencendo muita coisa. E nós que temos o Espírito Santo, nós que somos templo do Espírito Santo, né, nós não podemos deixar a carne prevalecer contra o Espírito. A gente precisa ter essa dimensão, essa consciência. A gente precisa saber exatamente o que Deus quer para você, para mim, o que Deus quer para os nossos filhos, e ter essa dimensão muito clara, em que nada pode se intrometer e que nada pode realmente contaminar, a ponto de nós botarmos tudo a perder. E a palavra de Deus diz que não é o que vem de fora que contamina, mas é o que sai que contamina. Então, a contaminação já está dentro. A contaminação já existe. E qual é a forma de debelar a contaminação? Qual é a forma? É sendo cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tem espaço para a carne, não tem espaço para a contaminação. O que tiver contaminado, o que tiver de ruim, tem que vir para fora. Em nome de Jesus, tem que sair. Porque você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, só pode ter coisa boa. Só podem fluir coisas boas, só podem ser ditas coisas boas, só podem acontecer coisas boas. E isso a gente precisa acordar para isso. Porque senão a gente vai levar essa vida anos e anos e anos, dias e dias e dias, e vamos deixar de ver a glória de Deus. Vamos deixar de ver o mover de Deus, o poder de Deus, e nós queremos, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver surdo ouvir, eu quero ver mudo falar, eu quero ver cego ver, eu quero ver coxo andar, eu quero ver. Eu quero mais que ver, eu quero ser usado para Deus manifestar essas coisas, e eu espero que você também queira, em nome de Jesus. Então a gente não pode seguir nessa vidinha como se as circunstâncias, meu irmão, se as circunstâncias não são favoráveis, se as circunstâncias não te agradam, meu irmão, deixa para lá. Chuta ela para lá, tira ela do teu caminho, mas segue fazendo o que você tem que fazer. Cumpre o que Deus te chamou para cumprir. Não fica olhando estatizado, parado, como se aquilo fosse, né, um quadro em que você vai lá, espelho, espelho meu, me diga agora, né, o que é que deu, né? E aí você vai lá e vai para o espelho volta com aquela mesma história, e você, naquele mesmo reme-reme, e você não... Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser reflexo
da imagem de Deus. Nós devemos refletir a imagem de Jesus Cristo. E a circunstância, e a gente é bom no falar, a gente é bom no animar, né? A gente fala bem, né? Muitas vezes a gente fala bem, a gente até convence pelo falar, a retórica, a oratória, a gente anima, mas a nossa vida, às vezes, não está em sintonia, não está em harmonia. E aí também não vale, não presta. Não presta. Ninguém é macaco de auditório, ninguém aqui é chefe de torcida, animador de torcida. Não. Há uma palavra que nos remete, há uma palavra que nos promete, há uma palavra que nos confere, há uma palavra que nos confirma, há uma palavra que nos guarda em nome de Jesus. E que a bênção é sobre você, e que a bênção é sobre a tua casa, e que a bênção é sobre você, e que a bênção é sobre os seus filhos. E se a gente não acreditar nisso, a gente fica desesperado. Eu quero ler, e eu vou fechar aqui, porque em 1 João, abra por favor aí, em 1 João, no capítulo 3, eu vou ler esse trecho, a partir do versículo 11, e eu quero fechar essa palavra com esse texto. A gente sabe, né, que o mundo é mau, a gente sabe que Jesus injustamente foi crucificado, mas era o propósito, tinha que acontecer, tinha que ser, não é verdade? Mas interessante que as pessoas olharam para Barrabás e olharam para aqueles que foram usados em rebeldia, em sedição, em homicídio, e pediram a liberdade para esses homens, mas quiseram que crucificasse Jesus. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus foi crucificado. E isso tinha que acontecer, não poderia ser diferente. Né? Porque só através de Jesus nós teríamos esse resgate, essa restauração daquilo que pelo pecado, lá no Éden, foi tirado de nós. Mas esse texto de João diz algo muito interessante. E eu fecho aqui com a leitura desse trecho, que diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pense bem nisso, meu irmão. Você seria capaz de dar a vida pelo seu irmão? Talvez você me responderia rapidamente: não, pelo meu filho eu dou. Agora pelo seu irmão, você dá a sua vida? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo,
e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia! E isto permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia! O que tem que permanecer em mim, o que tem que permanecer em você, o que tem que permanecer na igreja, o que tem que permanecer em nós, é aquilo que verdadeiramente faz com que as pessoas enxerguem que, de fato, Jesus é o Senhor das nossas vidas. A pastora Cristiane falou algo interessante. Jesus é meu Salvador. Dizia ela de manhã, numa abordagem, Salvador é algo interessante. Jesus é meu Salvador. Salvou o mundo, morreu por mim, morreu por você, morreu pela igreja, morreu por nós. Mas Jesus é meu Senhor? Jesus é meu Senhor? Eu tenho morrido cada dia? Olha, e não é fácil não, a gente precisa morrer mesmo. A gente precisa mortificar essa carne. A gente precisa jejuar muito. 40 dias, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40. E bota 40 dias nisso. A gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa ler essa palavra, a gente precisa buscar, a gente precisa ter culto de intercessão, a gente precisa buscar a presença de Deus, porque esse mundo, ele é maligno, ele jaz do maligno, esse mundo é mau. E a gente é tragado facilmente, e as coisas desse mundo nos levam facilmente para longe de Deus. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Amém? Desperte. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar esse mover de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar realmente ser cheio do Espírito Santo. E só tem uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. É buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo me enche. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. E a gente tem visto o Espírito Santo ajudar. A gente tem visto o Espírito Santo fazer. E isso é que nos alegra. E isso é que nos anima a continuar nessa busca da plenitude de Cristo, nessa busca de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Que você possa se colocar diante de Deus. Eu estou me lembrando de algo. Se você tem na sua vida, meu irmão, algo que você precisa liberar em perdão para alguém. Eu achei interessante a última reunião que nós tivemos lá em casa, que estava uma direção lá da reunião, e de repente Deus moveu assim, nós fechamos, parou tudo. Eu falei, olha só, Deus está mudando tudo, e Deus está falando que se alguém tem alguma coisa que guarda, que tem que liberar perdão, hoje é o dia que nós vamos ter que liberar perdão. E foi um mover de Deus, foi as pessoas começaram a se lembrar, a se tocar, não foi? Não é verdade? A Luciana está indo lá com foi um negócio que tem sido maravilhoso. E eu não sei por quê, porque isso veio agora, porque a gente precisa desembaraçar nossas vidas. E desembaraçar nossas vidas passa muitas vezes por essa área aí de perdão, de a gente liberar perdão, de a gente se acertar com as pessoas, não reter nada no nosso coração, ainda mais o nosso irmão. A gente não pode reter nada contra o nosso irmão. Não é verdade? Porque quando a gente retém contra o nosso irmão, a gente está retendo contra a nossa vida. A gente está fechando a porta de Deus para nós. E a gente não pode fechar a porta. E eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu quero dizer, se você tem alguma coisa nessa área que você precisa liberar o perdão, hoje é o dia, em nome de Jesus.